revelando o inesperado. Imagine uma mulher alemã. O que vem à mente? Talvez você esteja imaginando alguém com cabelos dourados e olhos azuis. É um estereótipo comum, não é? Loira de olhos azuis, a donzela alemã por excelência. Mas vamos abrir a cortina desse estereótipo e desvendar o inesperado. Ao contrário da crença popular, a mulher alemã média não é loira, mas sim de cabelos castanhos. Surpreso? Nós pensamos assim. Agora, você deve estar se perguntando por que esse é o caso. Bem, é uma mistura fascinante de história e genética. Historicamente, a Alemanha tem sido uma encruzilhada de diferentes culturas e povos, cada um trazendo as suas próprias contribuições genéticas. Essa mistura ao longo dos séculos resultou em uma paleta diversificada de cores de cabelo, sendo o moreno o mais comum. Então, vamos reescrever essa imagem mental. Da próxima vez que você imaginar uma mulher alemã, lembre-se, é mais provável que ela seja morena do que loira. Pioneiras no tempo. Quando você pensa em figuras influentes na história alemã, nomes como Albert Einstein ou Ludwig van Beethoven podem vir à mente. Mas você sabia que as mulheres alemãs também deixaram marcas indeléveis na história? Vamos começar com a lendária Marlene Dietrich. Ela era mais do que apenas uma sereia de tela prateada. Dietrich foi uma mulher destemida que usou a sua influência para se opor ao regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Ela quebrou a norma, redefiniu a feminilidade e se tornou um símbolo de resiliência e independência. A sua influência transcende as fronteiras do cinema e continua a inspirar gerações de artistas e ativistas. Em seguida, temos Angela Merkel, uma figura que dispensa apresentações. Ela tem sido o farol da estabilidade no tumultuado mundo da política, liderando a Alemanha como chanceler há mais de uma década. Merkel quebrou o teto de vidro na política e tornou-se a primeira mulher a ocupar este cargo na Alemanha. O seu estilo de liderança, marcado pelo pragmatismo e pelo pensamento científico, fez dela uma das líderes mais respeitadas do mundo. E depois a Clara Zetkin, um nome que pode não ser tão conhecido, mas é igualmente significativo. Zetkin foi uma figura-chave no movimento das mulheres e na luta pelos direitos dos trabalhadores no final do século XIX e início do século XX. Ela defendeu o sufrágio feminino e a igualdade, e os seus esforços incansáveis levaram ao estabelecimento do Dia Internacional da Mulher, um dia celebrado em todo o mundo para homenagear as contribuições das mulheres para a sociedade. Mas essas mulheres não são exceções. Fazem parte de uma longa linhagem de mulheres alemãs que quebraram barreiras, desafiaram o status quo e abriram o caminho para gerações futuras. Elas exemplificam o espírito de resiliência, inovação e tenacidade que caracteriza as mulheres alemãs. Estas mulheres são apenas alguns exemplos de como as mulheres alemãs moldaram a história e continuam a fazê-lo hoje. As suas histórias lembram-nos que a história não é feita apenas por aqueles que estão no poder, mas também por aqueles que ousam desafiá-la, que ousam sonhar e que ousam fazer a diferença. A mulher alemã moderna. Hoje, as mulheres alemãs continuam a quebrar barreiras e a desafiar estereótipos. Esta é a era da mulher alemã moderna, um período marcado por uma impressionante demonstração de força, resiliência e diversidade. Estas mulheres não estão vinculadas a papéis tradicionais ou expectativas sociais. Em vez disso, estão a trilhar os seus próprios caminhos numa infinidade de campos, desde os negócios e a política até as artes e as ciências. Na esfera empresarial, as mulheres alemãs estão a assumir o comando de grandes corporações, demonstrando a sua capacidade de liderança e perspicácia estratégica. Na política, servem aos mais altos níveis de governo, moldando políticas que impactam não só a Alemanha, mas também o mundo em geral. Nas artes, estão a ultrapassar limites, criando trabalhos instigantes que desafiam e inspiram. Mas essas realizações não estão isentas de desafios. As mulheres alemãs continuam a navegar pelas normas e expectativas sociais, equilibrando as suas vidas profissionais com as suas responsabilidades. Elas enfrentam questões como a disparidade salarial e a representação, mas não permitem que estes obstáculos os detenham. Em vez disso, utilizam-nos como combustível para avançar, para lutar pela igualdade e justiça em todos os aspectos da vida. E não são apenas os grandes empreendedores que estão causando sucesso. Todos os dias, mulheres alemãs de todas as esferas da vida contribuem para as suas comunidades, criando famílias, perseguindo paixões e desafiando o status quo. São um testemunho da diversidade, do dinamismo e da determinação que caracteriza a mulher alemã moderna.
Das salas de reuniões às salas de aula, das artes aos desportos, as mulheres alemãs estão a deixar a sua marca, provando que são tão diversas, dinâmicas e determinadas como o país que chamam de lar. Sua vez. Agora que você ouviu alguns fatos e histórias surpreendentes sobre as mulheres alemãs, queremos ouvir sua opinião. Temos certeza de que você tem algumas ideias, anedotas ou talvez até alguns fatos interessantes sobre as mulheres alemãs. Talvez você tenha tido um encontro memorável ou tenha sido inspirado por uma mulher alemã em sua vida. Seja qual for a sua história ou perspectiva, convidamos você a se apresentar e compartilhá-la na seção de comentários. Então não hesite, entre na conversa. Compartilhe seus pensamentos e experiências sobre as mulheres alemãs. Mal podemos esperar para ouvir de você.